Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô de volta aqui pro canal, né? Depois de um bom tempo aí sem postar vídeos. Tô bastante motivado, né? Quero voltar a postar vídeos aí com bastante frequência. A ideia aqui do canal é continuar com a mesma pegada que a gente estava antes, né? Continuar falando aí das empresas da bolsa, né? Voltar com uma nova carteira aí de ações, né? Ações, fundos imobiliários e outros ativos, né? Mostrar a evolução dessa carteira ao longo do tempo, mas também falar um pouquinho de análise fundamentalista de ações, né? Voltar a fazer as análises como a gente fazia antigamente nos vídeos anteriores, né? Mas principalmente falar de proventos, né? Proventos, dividendos, juros sobre capital próprio das empresas, rendimentos de fundos imobiliários. Esse vai ser continuar sendo o foco aqui do nosso canal. Pro vídeo de hoje a gente vai começar com o Banco do Brasil, né? Vocês viram aí na capa aí, né, que o Banco do Brasil vai pagar um provento agora no mês de junho. A gente vai falar um pouquinho sobre esses proventos aí que quem tem a empresa na carteira vai receber. Bom, então vamos falar um pouquinho do Banco do Brasil, né? Acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, vou dar uma passadinha aqui. O Banco do Brasil é uma empresa do setor financeiro, né? Assim como todos os outros bancos, né? O ticker dela, né? O código para a gente poder comprar ali na bolsa é o BBAS3. O valor dela hoje, ela fechou em R$ 29,09, né, cada ação. Ela tem 5 milhões, 5 bilhões, 300, 730 milhões, 864 mil ações na bolsa, e o valor total de mercado dela é 166,7 bilhões. Ou seja, uma empresa bem valiosa e bem grande aí no Brasil, né, entre todos do nosso país. É, Avaliando aqui alguns indicadores dela, né? O patrimônio dela é crescente, né? Pode ver que de 2014 para cá, de 10 anos para cá, quando a gente trouxe essa tabela, o valor patrimonial dele é de 77 bilhões, hoje já está em 180, né? Então esse número é importante que ele vá crescendo ao longo dos anos, né? Assim como ele vem crescendo. Mas o principal indicador é o lucro líquido, né? Que ele saiu de 11 bilhões em 2014 para 35 bilhões em 2024, né? Ou seja, em 10 anos ele triplicou o seu lucro líquido, né? Isso é retorno direto para o acionista, né? Que é o que interessa para a gente. Aqui nesse gráfico abaixo aqui a gente consegue enxergar isso bem, né? O, as barrinhas em azul é o patrimônio, né? Desde 95 para cá ó, ele cresceu bastante, né? Saindo de alguns bilhões para quase 200 agora em 2024. E o lucro, assim como a receita, também vem crescendo ao longo do tempo, né? O lucro é reflexo da receita. Quanto maior a receita, o lucro tende a crescer, né? Isso não é uma obrigatoriedade, mas geralmente acompanha, né? Então o lucro saiu de um valor negativo lá no início para hoje em torno aí de 35 bilhões. A empresa soltou um comunicado agora recente, né, que é o foco desse vídeo, falando sobre o pagamento de proventos que ela vai fazer ao longo do ano, né? Então, até o final do vídeo eu vou mostrar uma planilha para vocês que eu faço esse controle, né, dos proventos que ela, como a gente chega nesse cálculo desse proventos, né, porque isso ainda é projetado, né? Ainda não soltou esse comunicado oficialmente, ela vai soltar agora nesse mês de maio, mas a gente já consegue com base em histórico, em base na última informação que ela soltou agora no mês passado, a gente já consegue ter uma boa noção de quanto vai ser esse valor, porque ele não muda, né? Ele só vem sendo reajustado ao longo do tempo, mas ele não muda muito. Então vamos lá para a planilha que eu vou mostrar para vocês. Na verdade, antes de ir para a planilha, é importante eu mostrar a fonte de onde eu pego essas informações, né? São todas informações oficiais, né? Diretamente no site aqui do Banco do Brasil. Para quem não sabe, toda empresa que está na bolsa, né? Ela tem que ter um site com um RI, né? Que é um RI, chama Relação com Investidores. Lá eles têm que postar todas as informações de contábeis da empresa e qualquer informação importante qualquer alteração importante que a empresa faça, né? Então o Banco do Brasil também tem seu site de RI, né? O ri.bb.com.br. Aqui a gente, né, nessa abinha aqui de fatos relevantes e comunicados, né? A gente consegue pegar essas informações que eu estou falando aqui para vocês, né? Eles soltaram esse fato relevante aqui, né? Onde eles estão falando aqui das datas que eles vão pagar os proventos, né? Essas datas já estão firmes, né? Já é confirmado. A primeira data, né, vai ser com base em 11 do 3, né? Já foi pago, na verdade, né? Em 21 do 3 já foi pago uma parte desses dividendos e os próximos vão ser agora em junho, né?
tanto no dia 12 do 6, né, com os pagamentos antecipados, e em 12 do 6 um pagamento complementar, que às vezes ela paga como dividendo, às vezes ela paga como juro sobre capital próprio, né? Mas no final tudo é proventos, né? A diferença é que um é taxado com imposto e o outro não. Então essas datas aqui já são oficiais. E agora, mais pro final do vídeo, a gente vai fazer essa conta aí. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa conta para entender como que chega nesse cálculo do valor total que a gente consegue receber. Uma outra informação importante, né, que está aqui nesse comunicado é o payout, né? A empresa está afirmando aqui que ela vai pagar de 40% a 45% do lucro aos acionistas. Então, de tudo que a empresa lucrar, de 40% a 45% vai retornar para os acionistas, né? Nós que temos uma ação, que se a gente tiver uma ação da empresa, a gente vai receber já uma fatia desse lucro. Um outro documento importante que também está ali no site de relação com investidores é esse fato relevante aqui, onde a empresa divulga as suas projeções, né, de lucro, de receita, de venda de carteira, no geral. A informação mais importante para nós aqui é esse lucro líquido ajustado, que ela está projetando lucrar de 37 a 41 bilhões até o final desse ano, né, final do quarto trimestre de 25. Então essa informação vai ser importante lá para a gente na planilha que a gente vai usar para fazer toda a conta. Então guardem bem esse número aqui. Esse método que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente serve não só para o Banco do Brasil, tá? A gente consegue usar para todas as empresas da bolsa. É uma forma de fazer calcular tanto quanto a empresa dá de retorno, quanto até para quem gosta de usar preço médio, né? E que também com uma margem de segurança aí para a gente poder, de preço, para a gente poder comprar ou não, tomar essa decisão se vai comprar ou não aquela ação da empresa. Agora estamos aqui na nossa planilha, né? Essa é a planilha que eu vou usar em boa parte dos vídeos, né, para fazer essa análise das empresas. Essa planilha é minha, né, de uso particular, mas para quem, se alguém tiver interesse, pode me mandar um e-mail aí que eu disponibilizo ela, tá? Tem muita informação muito útil aqui para análise fundamentalista. Vamos passar um pouquinho de cada item aqui para vocês entenderem, né? Aqui é o ticker da ação, né? Como é que a gente encontra a ação lá dentro da bolsa, a descrição dela, né? No caso BBAS3 e Banco do Brasil, ela é do setor bancário. O preço atual dela no fechamento de hoje é de R$ 29,09. Eu trago aqui também o preço mínimo dela e o máximo nas últimas 52 semanas, né? Para a gente ter essa noção se ela está muito baixo, o valor está muito baixo, está muito alto, está baixo, está caro, está barato. Então, o preço mínimo dela no último ano foi de R$ 23,14 e o preço máximo foi de R$ 29,45, ou seja, ela está bem próximo do seu valor máximo. A quantidade de ações que ela tem disponível é de 5 bilhões 730 mil, tá igual a gente viu lá no site. E eu considerei aqui o lucro projetado de 37 bilhões, que é a mínima que eles estão projetando lá no site. Pode ser que esse lucro aqui seja maior. Lembra que lá no fato relevante estava falando de 37,41. Eu estou considerando aqui o menor valor, 37 bilhões. Aqui na coluna I a gente tem o lucro por ação. Aqui, no caso aqui, o lucro está em 6,5. Como é que eu faço essa conta do lucro por ação, do LPA? O cálculo é bem simples, né? Eu sei que são muitas siglas aqui, né? Mas para quem for acompanhando meus vídeos vai entender isso, tenho certeza, de uma forma bem simples. E a conta é bem simples também. Se a gente dividir os 37 bilhões por 5 bilhões e 730, a gente vai chegar à conta de 6,5. Ou seja, para cada ação a gente vai estar recebendo 6,5 reais. Se a gente fazer a conta inversa também vai dar certo. Se multiplicar os 6,5 vezes o total de ações, a gente vai chegar no lucro da empresa. Por isso que eu falo que se o lucro for maior aqui, o lucro total por ações também vai ser maior. Como é que a gente calcula o DPA, que é outro fator importante? DPA é o dividendo por ação. De quanto a gente vai receber em valor por cada ação emitida. O que a gente tem que fazer? Lembra do payout que estava no último fato relevante de 40%? Basta a gente multiplicar o 6,5, que é o valor que a empresa vai lucrar por ação, vezes o payout, é 40%. Ou seja, ela vai distribuir R$ 2,58 para cada ação que ela tem disponível. Lembrando sempre que a gente está usando a projeção de 37 bilhões. Então, se a gente tiver um dividendo por ação de 2,58, o dividend yield, considerando o preço da fechamento de hoje, da empresa está em 8,9%, o que é um número muito bom. Tem pessoas que trabalham com 6%, 7%, 8,9% já é um número bem legal para uma ação assim bem segura, né, que é a do Banco do Brasil. Um outro indicador que é importante também é o PL, que é o preço sobre o lucro. Aqui ele calcula quantos anos a gente precisa
precisam se praçar para a gente receber o que a gente investiu na empresa de volta. No caso do Banco do Brasil, esse PL está em 4,51, o que é um bom número também. A gente tem outras empresas aí para cima de 10, outras boas empresas, né, para cima de 10. Então a gente considera que o Banco do Brasil está num preço legal. Aqui no finalzinho da planilha, a gente consegue fazer essa conta automático, tá? Por exemplo, se eu quero receber 10% de dividendo, quanto que teria que estar o preço máximo da ação? Se eu colocar 10% aqui, o preço máximo que eu posso pagar é 25,83, ou seja, ela teria que baixar 11%. Se a minha meta for 8, o máximo que eu posso pagar é 38,28, então, ou seja, está com uma margem de 11% ainda, o que é uma margem bem legal, né? A ação ela pode subir de 29 para 32, pode subir bastante ainda, que compensa eu comprar. Eu particularmente não trabalho muito com preço teto, né? Mas muita gente gosta de trabalhar. Então aqui nessa planilha a gente consegue fazer essa conta de uma forma bem simples. Basta colocar a nosso dividendo esperado aqui, tá? Para chegar no preço máximo que a gente consegue comprar. O que é importante a gente lembrar aqui também que esse valor por ação que a gente projeta receber de dividendo de 2,58, isso é para o ano todo, tá? É ao longo dos 4 semestres. O que a empresa vai pagar agora em junho é apenas um quarto desses proventos. Aqui tem outra abinha, né, que dá para chegar de uma forma legal, baseado em histórico também, né? Isso muito difícil de mudar, né? Eu vou mostrar depois para vocês. A gente tem o histórico aí do Banco do Brasil, né? Isso quase não muda, né? Praticamente não muda nos últimos anos. A empresa sempre paga os dividendos em março, em junho, em setembro e em dezembro. Já faz alguns anos que está sendo feito dessa forma, né? Ela está pagando um total de 4 vezes ao ano, então fica fácil de fazer essa conta aí. Eu peguei aqui na internet o histórico de pagamentos de proventos aqui do Banco do Brasil, né? Pode ver que isso não muda, né? Ele pagou em março de 24, pagou em junho de 24, pagou em setembro de 24, em dezembro de 24, agora pagou novamente em março e vai pagar agora em junho. Pode ver que esses pagamentos eles são bem constantes, né? Ele não varia muito, ó, em torno de 62, 66, 66, 65, 64. Então é bem legal, né? Que dá para ver bem aqui na nossa planilha. A gente está projetando aqui 2,58 para o ano, né? Então se a gente fizer aqui uma conta rápida, né? 2,58 dividido por 4, né? Que é o total por trimestre, dá em torno de 64,5, né? Fica bem próximo aqui do histórico que a gente vem acompanhando ao longo dos anos, né? Lembrando que eu estou usando a projeção mais segura possível, né? O mínimo que eles estão projetando lá, de 37 bilhões. A chance é grande de o valor ser maior, então esse número aqui no final vai subir. Então, você vê que é uma coisa bem legal, né? Isso é bastante constante, então você pode ter uma boa previsibilidade de caixa aí nos seus dividendos. Então, pessoal, só para a gente fechar o vídeo, né? Como é que faz para a gente chegar naquele valor de R$ 300 lá que eu falei no começo do vídeo, né? Para receber agora em junho de proventos? A conta é bem simples, né? Se a gente está projetando receber 64 ou 65 centavos aí em junho, o que a gente vai fazer? Pegar os R$ 300, né, que a gente quer, e dividir por esse valor. Ou seja, a gente tem que ter 465, vamos arredondar, 466 ações aí do Banco do Brasil. E quanto dá isso em valor? Vezes o valor da cotação do dia. Ou seja, a gente tem que ter R$ 13.555 investidos em Banco do Brasil. Eu sei que pode parecer um valor bem alto, né? Mas se a gente for investindo pouco a pouco, todo mês um pouquinho, sobrou um dinheirinho, vai lá e compra um pouquinho de ação, a gente consegue chegar nesse valor. E lembrando que ao final do ano, né, se a gente receber 300 agora, 300 em junho, 300 em setembro, 300 em dezembro, em cada um dos 4 trimestres, aí, a gente vai receber no final do ano R$ 1.200. Já é uma renda passiva bem legal aí para quem está começando. Aí você vai acumulando outras ações, outros fundos imobiliários e consegue aí ter um rendimento bem legal e quem sabe até no futuro se aposentar com isso aí. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, tá? É isso que eu queria falar com vocês hoje do Banco do Brasil. Eu espero postar vídeos aí com bastante frequência, tá? Então me acompanhem aí no canal. Se inscrevam, né? Principalmente, dê uma força aí pro canal, curtam e continuem acompanhando os vídeos aí, tá? Beleza? Um abraço, pessoal. Valeu!